grande cubo mágico e a gente está ali tentando montar o cubo mágico. Cada dia a gente avança um pouquinho. Aquele do Jornal das 10, eu tenho um cubo mágico do Jornal das 10. E ministro, falando em... E eu acho que a gente vai chegar lá. Talvez semana que vem a gente já feche os primeiros acordos com tênis, líquidos, com as categorias, e a gente vai começando a criar a cultura ou restabelecer a cultura da livre negociação para esse setor. Ministro, falando de outro tema, falando sobre trânsito, código de trânsito. Muitos especialistas criticam a proposta do presidente de retirada de radares das estradas brasileiras. Isso pode acabar contribuindo para mais acidentes. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o presidente Bolsonaro está sempre sensível a receber o assessoramento, né? Então a gente levou algumas ponderações para ele. O que o presidente não quer? É a indústria da multa, né? É o radar escondido, o radar pegadinha, o radar desnecessário. A gente tem que ver o seguinte: existem várias formas de evitar acidentes em rodovias. E a gente tem que partir do diagnóstico. Eu tenho que, primeiro, mapear pontos críticos. Os pontos críticos são aqueles com recorrência de acidente. E a partir do momento que eu mapeio um ponto crítico, eu tenho que pesquisar qual é a causa desse acidente. A causa do acidente não necessariamente é o excesso de velocidade. Às vezes a causa do acidente é a deficiência de manutenção. Às vezes a causa do acidente é a geometria da via. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo uma intervenção muito interessante no Piauí, na BR-135. É uma BR estadual, tinha lá duas vias, né, uma rodovia de pista simples, rodovia rural de pista simples, 3 metros de faixa para um lado, 3 metros de faixa para o outro. Vão sendo feitas as manutenções frequentemente, vai ficando aquele degrau, a roda do caminhão cai para fora do degrau, o caminhão tomba, um número de acidentes altíssimos. O que nós estamos fazendo lá? Alargando a plataforma, então nós vamos ter 2 faixas de 360 com 2 acostamentos de 2,5. Nós reduzimos os acidentes lá em 2/3. Já esse ano, nós estamos terminando esse ano. Não é a velocidade. Não é só a velocidade. Naqueles pontos... Mas você não acha que o radar acaba contribuindo exatamente para tornar o Brasil mais civilizado na área de trânsito? Se você retirar os radares, você vai ser um retrocesso? Algo que a gente já avançou? Eu acho que essa questão da pegadinha, acho que não existe hoje, porque você tem que ter um aviso, tem um radar ali. Mais ou menos. Não existe, sim. Vou dar um exemplo aqui em Brasília. Para quem acessa a ponte JK, a gente faz o contorno, chega lá um radar de 40 km por hora. Primeiro aquilo tinha que ser uma lombada eletrônica. Depois eu estou saindo de uma via que tem 80 km por hora de velocidade e chega num radar a 40 km por hora. Então eu tinha que ter uma transição gradual dessa velocidade. Então aquilo é irregular. Mais ou menos, aqui eu conheço ali tinha que ser 40 mesmo, porque aquela curva é muito fechada. Okay. Você devia ter então você podia 60 então. Reduzir para 60, depois reduzir para 40 e sinalizar, porque a finalidade não é multar, é evitar o acidente. Existe mesmo a indústria da multa? Olha, existe. Existe. Como ela funciona? Mas é o seguinte, na verdade, o que acontece? As empresas, elas ganham por equipamento instalado. Aquela visão que o cara ganha por multa emitida é falsa, isso não existe, mas ela ganha por equipamento instalado. Então, se ela consegue convencer que tem que botar mais equipamento, mais dinheiro ela ganha. Então, eu tenho que ser mais técnico na hora de colocar os equipamentos. Os contratos do DENIT, por exemplo. Nós tínhamos 1 bilhão previsto de investimento em radar. Agora, como é que eu invisto 1 bilhão em radar se eu tenho 2 bilhões para fazer manutenção? Tem alguma coisa esquisita. Eu tenho que equilibrar esses pratos da balança. Então, vamos ver o seguinte, quais são os pontos onde realmente eu preciso de redução de velocidade? Onde é fundamental a corrupção nessa área? Hã? Tinha corrupção nessa área? Olhar a mão de alguém para botar mais radar? Não duvido. Não duvido. É uma possibilidade bastante forte. Então é o seguinte, quanto mais radar, eu tenho um sistema de incentivo errado, né? Porque de certa forma eu estou estimulando alguém a botar radar, e daqui a pouco você está com uma explosão de radar, e botando radar onde não é necessário. Ora, quantas pessoas já viram, por exemplo, um radar em tangente em rodovia? Ou seja, estou naquele segmento reto e ali tem um radar. Não. E a pergunta é, por quê? O que isso... Para diminuir a velocidade. Mas por que eu vou diminuir a velocidade naquele trecho em tangente? Qual a razão? Então, efetivamente, o que isso está contribuindo para a redução de acidente naquele ponto? Provavelmente não está contribuindo. Então, a gente está agora sendo muito mais criterioso na escolha
escolha dos pontos onde esses radares vão estar, olhando realmente a norma, a transição de velocidade, a sinalização, que o radar tem que salvar a vida e não gerar multa. Então, nós estamos posicionando radares, por exemplo, nas transições de áreas rurais das rodovias para a área urbana, antes de curvas acentuadas, ou seja, naqueles pontos que efetivamente têm criticidade. E nós temos esses dados, porque nós sabemos quais são os pontos críticos, ou seja, os pontos com recorrência de acidente. Observe o que a gente está fazendo na 381 Minas, é a rodovia que mais mata gente no Brasil, porque é uma rodovia extremamente sinuosa, uma topografia muito difícil. Rodovia da morte. Rodovia da morte, efetivamente, essa é a rodovia da morte. São 450 mortes por ano ali. Muitos caminhões de minério. Então, muitos caminhões de minério, o que nós estamos fazendo lá? Duplicação, binários, retificação de trecho, túneis, viadutos para tornar esses trechos, fazer essa retificação. Nós estamos melhorando a geometria, nós estamos melhorando a sinalização. Isso vai salvar vidas. Então, não é só radar que salva vidas. E o processo de civilização, ele começa na educação do trânsito, que é o que nós vamos fazer agora com muita força, é trazer isso para o currículo escolar. É botar os módulos de educação dentro do ensino. O processo de educação, o processo de civilização no trânsito é um processo educacional. Uma coisa onde é que morre mais gente? Nas cidades e em acidente de motocicleta. 75% das indenizações pagas em DPVAT é em acidente de moto na cidade. E não se dá, às vezes, por excesso de velocidade, se dá por cruzamento de faixa. Então, há uma disciplina que tem que ser tomada para isso. O que nós vamos fazer, por exemplo, quando há retenção? Ou seja, eu vou obrigar o camarada a andar na faixa e, se houver uma retenção, aí sim ele vai poder cruzar e passar. O Distrito Federal foi o primeiro estado do Brasil a atingir aquela meta de redução de 50% de acidentes preconizados na década de redução dos acidentes de trânsito. Uma coisa muito interessante que foi feita aqui, aqueles espaços, aquelas bacias de retenção que existem nos sinais, para que o motociclista ele passe na retenção e fique ali parado, e quando o sinal abre, ele sai na frente. Isso salva a vida. São medidas simples. Discussão importante.